Europa desinvestiu na sua defesa durante décadas, confiando numa proteção do aliado dos Estados Unidos e na sacrossanta aliança da NATO e na eficácia do seu artigo 5º. Subitamente tudo mudou, quer as ameaças à sua integridade e soberania são reais, na sequência da invasão na Ucrânia, como a solidez da aliança com os Estados Unidos está posta em causa. As prioridades têm de mudar. Deixou de ser possível relegar o investimento na defesa em prol do financiamento do Estado Social, em muitos aspectos melhor do que o do nosso protetor. A Europa tem de chamar a si essa responsabilidade. Estará à altura do momento? As decisões da Cimeira da NATO visaram, sobretudo, dois objetivos claros. O primeiro foi incrementar as despesas em defesa em cerca de 1% do produto, acrescidos compromissos de investimento em infraestruturas críticas. Tudo isso juntando 5% do produto. O segundo foi equilibrar e homogeneizar o esforço entre os países da NATO. Não podia continuar a viver-se uma aliança em que a Espanha afetaria 1,2%, enquanto que a Polónia afetava mais de 4% do produto a despesas de defesa da mesma aliança. As decisões da Cimeira eram necessárias para a defesa do Ocidente democrático. A dúvida é se serão suficientes, quer em tempo, quer em dimensão, quer em prioridade, sobretudo porque nada dizem sobre a governação. As democracias europeias vivem sobre um duplo desafio. Em primeiro lugar, garantir no tempo a sustentabilidade da vontade relativamente àquilo que foi o susto provocado pela agressão russa à Ucrânia. E essa sustentabilidade tem efeitos práticos nos seus orçamentos, tem efeitos práticos na própria decisão de natureza política que precisa de estar subjacente a qualquer tipo de, digamos, mobilização de natureza militar no futuro. Mas também tem o outro desafio, que é conseguir sobreviver neste quadro de imprevisibilidade relativamente aos Estados Unidos, tendo em atenção que estamos perante uma administração americana que eu diria quase pela primeira vez, introduz um fator de imprevisibilidade total no seu cotidiano. A União Europeia tem que ser capaz de, ao mesmo tempo que mantém a sustentabilidade interna da sua vontade, conseguir ultrapassar temporalmente aquilo que é a decisão e a indecisão que vem do outro lado do Atlântico. E, portanto, esse é, a meu ver, a grande dificuldade com que as democracias se confrontam. As democracias têm, volto a dizer, a desvantagem de ser baseadas na evolução das opiniões públicas e nos humores do voto, mas essa é também a grande qualidade destas sociedades em que nós gostamos de viver. Olá, eu sou a Maria João Babo e bem-vindos à Partida de Xadrez, um podcast do Jornal de Negócios com Gonçalo Moura Martins e António Ramalho, que de 15 em 15 dias olham para o tabuleiro da economia e analisam as jogadas. O aumento dos gastos com a defesa é o tema deste episódio e para isso convidamos o embaixador Francisco Seixas da Costa a juntar-se a nós. No final de junho, os países da NATO, entre os quais Portugal, assumiram o compromisso de gastar 5% do PIB em defesa em 2035, dos quais 3,5% em despesas militares tradicionais como forças armadas e equipamentos. Portugal gasta hoje menos de 1,6% do PIB em defesa, mas Luís Montenegro promete chegar aos 2% ainda este ano, o que representa só por si mais 1.000 milhões de euros. Sr. Embaixador, começando por si e olhando para este acordo alcançado pelos aliados para chegarem aos 5% do PIB em gastos com a defesa em 35, ele foi considerado histórico e uma vitória de Donald Trump, mas há condições para o cumprir ou estamos a falar de uma meta longínqua e improvável? Estamos a falar de uma data limite, em que provavelmente nenhum daqueles que subscreveu o atual acordo cá estará em termos de decisão política, o que significa, portanto, que também é um jogo de futuros também. A sensação que existe é que esta meta foi feita à medida daquilo que foi a pressão excepcional quase de Donald Trump. Os americanos há muitos anos que fazem uma pressão no sentido de haver um maior equilíbrio nas despesas em termos de defesa da Europa entre os Estados Unidos e a Europa, a discussão sobre o burden sharing, que é muito antiga no quadro da NATO. Trump levou isso aos números redondos que são os seus,
e forçou, num contexto muito específico, esta decisão sobre os 5%. E forçou porquê? Porque os europeus estão muito dependentes dos Estados Unidos no quadro específico da guerra da Ucrânia e, em particular, dependentes do humor do presidente americano. E por isso mesmo este número é um número, eu acho que é bastante redondo, está a procurar ser disfarçado em termos de despesas efetivas de natureza militar, seja de equipamento, seja de material, seja de pessoal, e seja também de despesas que têm um efeito potenciador ao nível da economia, portanto em termos de investigação, em termos de dual use, etc. E tudo isto está disfarçado em discursos variados em que cada líder europeu, de certa maneira, na interpretação que fez para dentro, para as suas próprias opiniões públicas, utilizou um argumentário diferente. O mais extremado será aquele que o primeiro-ministro espanhol fez, no sentido de aceitar, subscrever o acordo, mas mostrar uma reticência profunda relativamente ao seu cumprimento, que aliás foi considerado uma certa solidarização relativamente ao compromisso coletivo. Mas dito isto, a sensação que eu tenho é que todos eles estão a jogar com o tempo, isto é, vão procurar avançar. Naturalmente que há países europeus que são aqueles que têm uma maior preocupação relativamente à ameaça potencial russa, aqueles que vivem na sua mais fronteira. Mais a leste da Europa, não é? Mais a leste têm uma outra perspectiva e, inclusivamente, alguns deles estão a aproximar-se com números muito importantes em matéria de defesa e segurança. Trump satisfez-se com aquilo que foi o ato de bajulação feito pelo secretário-geral da NATO, digamos, em algo que foi um pouco até humilhante para aquilo que é a posição europeia. Mas essa satisfação também vem de um outro aspecto. Ele aliás, foi o primeiro a dizê-lo. É que ele está à espera que esse dinheiro seja investido não na autonomia estratégica europeia, mas na compra de armamento aos Estados Unidos. E esse ponto é importante. Do segundo ponto, e esse também pode ter alguma importância, e nós só iremos sabê-lo um pouco depois do momento em que estamos a gravar este programa, é saber em que medida alguma alteração de posição que se tem vindo a detectar nos últimos dias relativamente à posição de Trump face à Ucrânia, isto é, mudança de posição face à Rússia com consequências eventuais face à Ucrânia, não trará, digamos, por parte dos Estados Unidos uma atitude mais complacente relativamente à continuidade do apoio de natureza militar. E isso, de certa maneira, vem, digamos, de paralelo com a posição europeia, e isso, de certa maneira, pode configurar uma alteração daquilo que parecia ser, nos últimos 6 meses, a atitude americana. E tudo isto se prende com os tais 5%. É preciso percebermos uma coisa em relação aos 5%. Estão aqui pessoas que melhor sabem do que eu, do que é que estamos a falar. E, em particular, há um aspecto sobre o qual eu tenho algumas dúvidas, mas, enfim, não tenho o conhecimento suficiente para isso, que é saber se o recurso a empréstimos europeus não poderá, digamos, ter um efeito de aumento da dívida de alguns países europeus que possa, não digo ser insustentável, mas possa, de certa maneira, vir a configurar algum deslize face àquilo que são as metas do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Portanto, esse ponto é importante. Quanto aos 5% em si mesmos, não é um número anormal relativamente àquilo que foi no início da Guerra Fria. Só que há um pequeno pormenor. É muito para países que se calhar têm pouco, não é? Não é só isso. A questão é que no início da Guerra Fria as políticas sociais na Europa representavam cerca de 1/4 daquilo que existe hoje em relação aos orçamentos. As políticas de educação eram praticamente 1/5 daquilo que são. E a questão está em saber se é possível sustentar um esforço de natureza orçamental deste género em termos democráticos, em opiniões públicas que são elas próprias muito volúveis em função dos humores do voto, e se nós teremos unanimidade no futuro para continuar a trabalhar nesta linha. E tendo em atenção aquilo que eu disse no início, que era a diferenciada posição dos vários países europeus, nós não é de excluir que daqui a uns anos nós possamos estar com ritmos diferenciados na aproximação aos tais míticos 5%, de ritmos esses que levarão a que alguns países europeus possam ser considerados por outros mais complacentes e com menos vontade de cumprir aquilo a que se comprometeram. E como nessa altura os líderes políticos que estarão em nome da União Europeia já serão provavelmente outros, a questão é diferente. E Gonçalo Moura Martins, isto apanhando aqui algumas das perguntas que o Sr. Embaixador nos deixou,
Há algum racional nestes 5% do PIB? Isto é, para Portugal isto representará um valor à volta dos 14 mil milhões de euros. Estamos a falar quase do orçamento da saúde. Vê algum racional nesta Seria meta? O segundo maior orçamento sectorial do orçamento, portanto é um esforço absolutamente brutal. E é uma despesa que não é reprodutiva do ponto de vista económico. Há uma parte dessa despesa que pode ser reprodutiva do ponto de vista económico, aquela que for investida em desenvolvimento de empresas nacionais ou com localização nacional, mas não é reprodutivo por si própria. Portanto, é um gasto difícil, é um gasto necessário, mas é um gasto ocioso do ponto de vista da multiplicação e do efeito multiplicativo na economia. Mas nós temos que perceber uma coisa que é, os Estados Unidos gastam quase de 1 trilhão, é o orçamento de defesa, 960 bi. Que não são 5%, não é? Que não são 5%, porque a economia é gigantesca, não chega a 4% mas são 967 mil milhões, o último número que nós temos. Toda a União Europeia, melhor, toda a Europa pertencente à NATO, mais o Canadá, gastam em defesa metade disso, cerca de 500 mil milhões. Portanto, era insustentável continuar esta medida, porque a economia destes países todos juntos não é metade da dos Estados Unidos, é cerca de 75% dos Estados Unidos, portanto há aqui um efeito claramente diluidor e muito mais maximalista do gasto dos Estados Unidos em defesa do que é o dos outros países. E se nós compararmos depois com a própria China, que gasta, não chega a 300 mil milhões, 296 mil milhões em defesa, e depois com a Rússia, que hoje é uma economia de guerra, deve gastar mais de 10% em orçamento de defesa direto, que são cerca de 110 mil milhões, percebemos como é que não é possível racionalizar os gastos de defesa da NATO em valores inferiores a 5%. Ou seja, como é que a diferenciação é tal que isto leva-nos a uma discussão mais profunda, que é a integração de um exército único ou alguma federalização desse gasto, uma uniformização total, porque se nós compararmos os gastos de defesa, se nós compararmos, por exemplo, os efetivos dos exércitos, e se, por exemplo, os Estados Unidos têm um efetivo direto de 1.300.000 homens, e a NATO e os países da Europa todos juntos têm mais de 2.100.000 efetivos do exército, percebemos como é que esta capacidade não é, do ponto de vista militar e eficácia, não é muito superior à da Rússia, ou até a suficiente para ter um efeito dissuasor do ponto de vista destas tensões militares. Portanto, os 5% é um valor abstrato, excessivo porventura, e que se fosse otimizado com uma lógica de integração dos exércitos e das capacidades, de uns desenvolverem mais a defesa aérea, outros muito mais a sua armada, porque tem um território... E não estarem todos a comprar as mesmas coisas. Isso é que é difícil, mas esse é que é o grande desafio da NATO, ou seja, fazer uma integração operacional de maneira a racionalizar o seu custo, porque o seu dispêndio hoje em defesa já é muito superior a qualquer outro bloco. E António Ramalho, isto não estamos a começar a casa pelo telhado, isto é, não convinha, por exemplo, no caso de Portugal ou da Europa, que se perguntasse primeiro o que é que precisa para aumentar a sua cota-parte na defesa e, por exemplo, seguindo esta sugestão que o Gonçalo falou, ver o que é prioritário, estrutural, antes de definir um valor para esses gastos. João, deixe-me passar do reality show, que de alguma maneira hoje é a política internacional, e estas cimeiras, para tentar fazer uma análise fria dos números, porque eu tenho aqui uma visão de que a Cimeira da NATO trouxe números totalmente racionais. A Cimeira da NATO, no fundo, determinou 4 conclusões centrais. Uma conclusão repetida, 2 conclusões novas e uma quarta conclusão indiciária. A repetida foi a relevância e a blindagem do artigo 5º, que é um statement absolutamente central e necessário, porque depois das dúvidas colocadas sobre a interpretação do artigo 5º, eu tenho muitas dúvidas também que, mesmo declarações sobre declarações, vão resolver o problema e a dúvida criada sobre esta valorização do princípio de mosqueteiro, de que um por todos, todos por um, que o artigo 5º no fundo representa. E, portanto,
Mas isso vai ser inevitável, que todas as declarações da NATO vão começar outra vez por reafirmar a importância do artigo 5º. Os dois casos que foram quantificados, e que são, digamos assim, as duas conclusões centrais, são, primeiro, que os gastos militares, de acordo com aquilo que é a estrutura de custos da NATO, porque a NATO tem uma estrutura de custos que, aliás, na definição de custos é ligeiramente distinta dos Estados Unidos para a Europa, vai, no fundo, gradualmente atingir os 3,5%. E a segunda conclusão é que estes 3,5% afinal são 5%, mas 1,5% respeita a alguma autonomia de cada um dos países na determinação daquilo que são infraestruturas centrais e importantes do ponto de vista de possível contabilidade criativa do que é que mas pode entrar eu aí. nem vou por contabilidade. O que acho é que, de facto, procurou-se fazer duas coisas, 3,5% e 1,5%, deixando um bocadinho à descrição de cada país para assegurar alguma coisa que seja, digamos assim, infraestrutura central à proteção e à segurança global dos países da NATO. E o quarto, infelizmente, como o Gonçalo diz, talvez o mais importante e aquele que é mais indiciado apenas como uma característica geral, é aumentar a cooperação industrial, estimando benefícios comerciais para a totalidade do agregado dos países da NATO. O que significa, basicamente, que aquilo que é central, que é a maneira como se aloca estes montantes, foi aquilo que foi deixado para o último plano e que foi referido apenas de caráter geral. Porquê? Porque durante os últimos anos havia a regra dos 3, isto é, a Europa gastava 3 vezes mais que a Rússia em segurança e em defesa, os Estados Unidos gastavam 3 vezes mais do que a Europa em termos de segurança e defesa. Ora, não foi isso que foi suficientemente dissuasor, primeiro do incómodo que existe do equilíbrio na NATO entre os Estados Unidos e os números do Gonçalo, são exatamente aqueles que representam 967 mil milhões contra 505 mil milhões gastos pelo Canadá mais a Europa. Portanto, os Estados Unidos, no fundo, representam um valor inacreditavelmente mais elevado do que o resto da Europa. E, simultaneamente, também não foram dissuasores para impedir este avanço da Rússia e o facto de estarmos perante uma economia hoje em dia cujos elementos de segurança são particularmente importantes. No entanto, em relação aos 3,5%, eu não acho que o número seja aleatório. E digo-lhe porque não. Porque é o único número de equilíbrio que, de alguma maneira, pode trazer a ideia de que todos, primeiro, de que se vai homogeneizar os custos, porque, de facto, é muito pouco compreensível que a Polónia gaste mais de 4% e a Espanha 1,28%. Isto é, já há 23 aliados que neste momento gastam mais do que os 2% do PIB, enquanto que a Croácia gasta 1,82%, Portugal 1,65%, a Itália 1,49%, o Canadá 1,37%, isto é, vários países estão aquém desses 2%. Os 3,5%, nesse sentido, são curiosamente o número que, tirando o caso da Polónia, que está a gastar muito por razões que toda a gente percebe, porque é a primeira potência, digamos assim. Os países do Bloco de Leste estão todos a gastar muito mais do que os países do lado ocidente. Mas nenhum deles está a gastar mais do que 3,5%. Isto é, mesmo os Estados Unidos estão a gastar 3,37%. O que significa basicamente que os 3,5% é uma forma de dizer duas coisas. Primeiro, que há homogeneidade e tem que haver homogeneidade na forma como se organizam os gastos dentro da NATO, que é uma das guerras que Trump sempre assumiu. E segundo, que mesmo assim isso representa sempre um acréscimo de investimento até para os próprios Estados Unidos. Portanto, isto não é apenas o reequilíbrio dos investimentos, é a reorganização dos investimentos. Sabendo, entretanto, que se mantém a regra, ou parece manter-se a regra, de que os 20% de aplicação ao efeito de equipamento. O problema que se coloca, Portugal aliás está a 21,9% em equipamento, portanto já estamos a cumprir esse rácio, isto é, da totalidade da despesa para equipamento tem que ser pelo menos 20%. Mas isso significa aquilo que o Gonçalo disse, e eu queria referir isto e sublinhar, e acho que o Francisco pode-nos dar uma ideia muito precisa sobre isso, é que a totalidade do investido em core, isto é, na parte comum, vai andar no 1,9 mil milhões. 1,9 mil milhões torna uma economia
do ponto de vista da defesa, com uma capacidade suposta que não tem qualquer semelhança com os outros blocos económicos que se podem opor. Seja o bloco chinês, que está a gastar cerca de 300 mil milhões, e os russos, que devem andar, não sabe muito bem, mas andará pelos 200 e tal mil milhões, 300 mil milhões que poderá gastar no máximo em despesas. O que significa basicamente que esta aliança fica com uma capacidade de investimento que, se fosse aproveitada do ponto de vista da política comercial que aparece no ponto 4º e que não é referida, traria, digamos assim, uma capacidade que era quase, eu diria, quase demasiado agressiva para os equilíbrios que se procurariam encontrar no mundo. E, portanto, este efeito dissuasor, que hoje em dia é o elemento central de todas as políticas, seria feito a um montante e a um valor que seria tão elevado, que pode criar riscos, digamos assim, de percepção desta dissuasão. Isto com 3,5%, chamo-lhe a atenção. Não é com os 5%, com 3,5% apenas. O António Ramalho, Sr. Embaixador, estava agora a falar desta questão de um equilíbrio dos gastos da defesa entre os diferentes países da NATO, mas isso, como começou por lembrar, o Donald Trump, quando se congratulou com esta vitória, lembrou precisamente que isso iriam ser gastos na defesa da Europa e do Canadá em material e equipamento dos Estados Unidos. Isto era o momento para a Europa, ou países como Portugal, aproveitarem mesmo para apostar na sua indústria de defesa e, no fundo, não cumprirem este desejo que o presidente americano teria de que fosse ele o receptor destas encomendas. Em rádio não se ouvem as aspas, mas eu queria dizer que nós temos a desvantagem, entre aspas, de ser democracias. Isto significa, portanto, que as decisões de natureza nacional vão evoluindo ao longo do tempo, ao sabor das eleições e ao sabor, digamos, das agendas nacionais. Os países vivem com agendas, algumas comuns, mas outras muito diferenciadas em função do sentimento da sua própria opinião pública. E por isso mesmo, eu não tenho uma certeza tão grande de que, a prazo, a capacidade de pensarmos em conjunto e de raciocinarmos em conjunto e de decidirmos em conjunto seja mantida. Tenho alguma dúvida num quadro de 32 países, parte das quais da União Europeia, outros fora da União Europeia, que estão agregados à NATO, que seja possível garantir a sustentabilidade disto, em particular se houver disfunções noutras áreas e demandas internas noutras áreas que possam levar as opiniões públicas e até a demagogia de alguns atores políticos a pressionar num outro sentido. E gostava só de voltar atrás para lhe dizer uma coisa que nós habituámos-nos ao longo de décadas, e as últimas 7 décadas são claras em relação a isso, a olhar para a defesa europeia como algo em que naturalmente partilhávamos com os Estados Unidos as nossas obrigações, nomeadamente no aspecto de investimento e orçamental, mas na realidade a Europa pensava que os Estados Unidos consideravam a defesa europeia, no fundo, uma coisa a que eles viriam em qualquer circunstância. E esse foi um grande mito. Nós fomos nos mantendo sempre nessa ideia de que a gente faz o esforço, porque, volto a dizer, já Bill Clinton, já Obama, etc., tinham falado várias vezes nesta questão da necessidade de avançarmos para gastos mais elevados por parte dos países europeus. Mas, no fundo, nunca se levou isto excessivamente a sério. E aqui levanta-se a questão que Trump levantou, mas eu não tenho a certeza de que a resposta possa ser, relativamente ao artigo 5º, que a resposta possa ser absolutamente conclusiva. Porque nós já reparamos que a estrutura política americana está hoje dependente do humor quase diário de uma figura que tutela institucionalmente o país, e que, da mesma maneira que disse na Cimeira da NATO que os 5% estavam, que o artigo 5º estava garantido, e que a possibilidade dos Estados Unidos garantirem essa defesa no caso de um ataque externo era garantida em termos de, desde que os países europeus fizessem esse tal esforço de natureza financeira. Eu não me custa a crer que amanhã Trump diga precisamente o contrário. Porque o grande drama, neste momento, em relação ao parceiro americano, é a sua total e completa imprevisibilidade. E sendo ele o parceiro com O grande, com o parceiro, é muito difícil nós termos essa certeza. E por outro lado também, há aqui um ponto que eu gostava, enfim, de ser menos otimista, lamento muito, mas que é
Eu não tenho a certeza de que se venha a ser possível na Europa, e em particular que não venha a ser possível no quadro NATO, nós termos um caminho para um exército comum, para uma federalização de algumas das dimensões deste nosso acordo. Eu tenho muita dúvida que a sustentabilidade da vontade seja garantida. Quer dizer, tenho hoje grande percepção de que as coisas são muito volúveis. Nós vimos uma agregação de vontades muito clara quando foi da agressão russa à Ucrânia, e vimos porque, de uma maneira, inclusivamente, para mim, passou as minhas expectativas. Eu nunca acreditei assistir nos meus dias a uma atitude de quase em poucas semanas, da mudança da atitude finlandesa e sueca para entrar para a NATO, países que tinham no seu DNA praticamente a neutralidade como elemento fundamental. Mas de repente vimos isso, e vimos isto é o impacto objetivo daquilo que foi a ameaça, o risco e a percepção desse mesmo risco. Dito isto, com o tempo estas coisas podem se diluir e a vontade pode se diluir. E portanto eu não tenho a certeza absoluta que estes elementos que estão todos em cima da mesa e que saímos mais ou menos coordenados desta Cimeira da NATO, independentemente de podermos... Com muitos compromissos e que estes compromissos no futuro papel. venham a ser garantidos. Por outro lado, a questão, foi aqui bem explicitada a questão da dimensão da percentagem do orçamento, da percentagem do PIB para efeitos da defesa e segurança. Eu não sei em que medida é que no futuro, se alguns países que têm essa tal discricionariedade e a margem própria, se alguns desses países começarem a ter dificuldades em sustentar esses mesmos compromissos, com efeitos práticos, não digo iguais àqueles que houve no caso da Grécia ou no caso de Portugal, mas se isto a prazo não provocará alguma disrupção naquilo que é o compromisso desses mesmos países no Pacto de Estabilidade e Crescimento. E aí é que eu tenho dúvidas que seja possível encontrar consensos nacionais permanentes relativamente a esta questão. Porque a ameaça russa é o que é, enquanto ela se mantiver, a ameaça russa é um fator de cimento. Nós na altura dizia-se na altura da criação da União Europeia e da estrutura e da NATO, dizia-se que além de Monet e Schuman, um dos grandes autores do cimento europeu era Stalin. Nós hoje verificamos que Putin foi um fator extraordinário naquilo que foi a criação de um espírito europeu de receio e de vontade. Com consequências, eu devo dizer, que foram muito para além daquilo que eu pensava possível em termos europeus. Isso foi claro. Agora, o que nós não contávamos era com um rápido deslize de uma administração americana, porque nós vimos de uma experiência muito recente da administração Biden, que tem uma postura completamente diferente, para uma administração americana completamente imprevisível, com uma lógica completamente egoísta, e uma lógica que tem uma grande vantagem, pelo menos, que é, pelo menos, ser clara. Este egoísmo hoje dá-nos a garantia de que esta imprevisibilidade está aí para ficar. Mas este comportamento destes Estados Unidos de Trump acha que pode servir para unir a Europa, para aumentar o sentimento americano, ou só vê a subserviência dos países europeus? É assim, é uma subserviência tática. Aquilo que foi a atitude de Mark Rutte, que não foi muito bonita sob o ponto de vista da coreografia, eu acho que a maioria dos líderes europeus ficaram gratos a Mark Rutte por ele ter feito toda aquela, vou pedir desculpa pela expressão, sabugice a Trump, porque foi isso que permitiu a atitude de Trump. E, portanto, Mark Rutte fez um favor, fez um sacrifício de fazer aquela auto-humilhação. Dito isto, isto são coisas momentâneas, e com Trump tudo é momentâneo, nós não sabemos o que é que aí vem. Mas já agora também convém ter uma nota otimista. Nada significa, nós temos a certeza que alguma coisa de profundo mudou nos Estados Unidos, mas isso não significa necessariamente que o que vem a seguir a Trump, e Trump não dura eternamente, não é um governo para 1000 anos como o outro, não possa ser ligeiramente diferente e não possa haver uma administração americana mais sensível àquilo que são as preocupações dos seus parceiros europeus, e uma atitude, eu diria até, digamos, em termos de coreografia diferente daquela que é o modo chocante como Trump trata os seus amigos e, pelos vistos, os seus
inimigos e por visto, também os seus amigos. Aliás, haverá uma revisão destas metas em 2029, à altura em que o mandato de Trump... Isso nunca sabemos, porque estas coisas com Trump tudo é possível, até uma nova Constituição americana. E Gonçalo Moura Martins, como é que se gera a opinião pública? O Sr. Embaixador já falou um bocadinho nisto, mas com realismo, isto é, será difícil, por exemplo, justificar em Portugal a apelação a investimentos tão elevados na defesa que possam obrigar a afetar outras prioridades? Eu acho é que nós temos diferentes Europas hoje. Dentro da mesma Europa, temos diferentes Europas. O sentimento de emergência e quase pânico é, para quem conhece a Polónia, para quem vai à Polónia, para quem vai à Dinamarca, quem vai ao Báltico, é impressionante. É o que me dizem, ou as conversas que tenho, é absolutamente impressionante. A Dinamarca está a fazer um investimento numa lógica quase emergencial em defesa, como nunca foi visto, e é completamente diferente, por exemplo, quando chegamos à França ou ao Reino Unido, ou quando chegamos até ao sul da Europa, e basta ver o exemplo espanhol, é sintomático. Agora, gerir a opinião pública para uma defesa, para uma despesa que é algo ociosa e que não é visível e que não mexe com o bem-estar das pessoas no imediato, é extremamente difícil. Portanto, esse vai ser o grande desafio das democracias. O Primeiro-Ministro diz que não vai sacrificar despesas sociais, mas isso não sabemos. Isso não é possível. Isso não é possível, porque senão é o que dizia o Francisco, lá vai o pacto europeu relativamente à dívida e aos déficits. Mesmo os Estados Unidos têm neste momento grandes problemas do ponto de vista de justificar o seu déficit. Pela primeira vez o custo da dívida é superior ao orçamento de defesa, que é uma coisa absolutamente impressionante. Aliás, as tensões nos mercados relativamente à dívida americana é real quando o spread sobre a inflação e os bonds já está acima de 2%, o que é um indicador de uma preocupação a prazo relativamente à dívida. É uma economia com uma força absolutamente anormal, com um espaço absolutamente anormal de crescimento, mas tem estas realidades hoje, não é? Portanto, mesmo esta nova lei que foi aprovada a semana passada, vai introduzir um acréscimo no déficit pela redução de impostos, menos receitas e muito mais despesa, falam em 4% do PIB em cima do déficit que os Estados Unidos já têm. Portanto, gerir a opinião pública vai ser extremamente difícil. Há uma coisa que eu li no outro dia muito engraçada, no famoso editor do Financial Times, sobre a relação de Trump com a Europa. Ele diz, o Trump não odeia os países europeus, até tem muita simpatia por alguns. Ele odeia o conceito de União Europeia, porque é totalmente contrário ao da MAGA, porque é antissoberano e antinacionalista, que é o princípio onde ele baseia a sua ideologia America First, America Great, e portanto ele não entende, é difícil conceber-lhe o sentido de que um país não privilegie a sua soberania e não exalta os seus interesses em detrimento de uma coletivização dos interesses. Parece que com isto dos gastos com defesa, das tarifas, etc., divide para reinar. Tudo isto, mas o que eu dizia é o seguinte, é que não houve momento em que a União e o aprofundamento de matérias soberanas e de matérias de governação dos Estados Unidos, da Europa, tenham de ser mais integrados do que esta agora, porque, vamos ver, eu não sei se é possível, dificilmente será, mas caminharmos profundamente para uma federalização da Europa ou até uma mutualização da dívida, porque a única exceção, por exemplo, e os países nórdicos voltaram a reiterar isso, nomeadamente a Alemanha, que só aceitavam a mutualização para gastos com a defesa. Porquê? Porque eles têm um sentimento de emergência que nós não temos. Que enfim, vai ser difícil de alcançar. E se não caminharmos para aí, o que vai acontecer é um humor constante nacional, diferenciado, consoante os ciclos eleitorais, que se está a agravar. Porquê? Porque começa a haver cada vez mais países a contestarem a União Europeia, embora precisem dela, da sua proteção, porque não são nada sozinhos, que é uma coisa incrível, mas por tática eleitoral, discurso há países que estão a mudar os seus regimes para estão claramente a fazer um discurso absolutamente ambíguo relativamente ao que pretendem, afirmando nacionalidade internamente e afirmando o compromisso coletivo externamente, e portanto mas essa ambiguidade não pode durar muito tempo, porque isto tem que ter passos certos e seguros.
E António Ramalho, aqui deixo para si a questão que o Sr. Embaixador nos deixou sobre o impacto que isto pode ter nas nossas contas públicas. Bom, vamos ser claros, 14 mil milhões, mesmo gradualmente, é um valor muito significativo. Se pensarmos que o core são 9,8 mil milhões aproximadamente, isso significa basicamente mesmo que a afetação a investimento, digamos assim, em estruturas seguras, seja ele já previsto, digamos assim. São 4,5, não 4,5 mil milhões. Sim, o grande problema é que só em equipamentos para manter os 20% nós estaríamos a falar em 2 mil milhões, o que já significa, digamos assim, um orçamento muito significativo só em compra de equipamentos. E na compra de equipamentos é aquilo que é mais difícil de fazer, digamos assim, com as estruturas industriais próprias. Portanto, eu diria que nós não podemos dizer que chegámos aqui, já havia o rearme Europa, que já estava a prever, digamos, a mutualização de 150 mil milhões de dívida e, portanto, eu acredito muito que nós vamos ter alguma aceleração da mutualização da dívida, até porque, curiosamente, se houver uma política mais agressiva de autonomização da Europa, que vai inevitavelmente existir, o grande vencedor vai ser a Alemanha, e a Alemanha está, porque primeiro é a estrutura mais industrial, segundo, as estruturas de guerra são naturalmente aquelas que mais facilmente nascem da adaptação de estruturas industriais pesadas, e a Alemanha está numa situação absolutamente prioritária, nomeadamente automóvel. Eu acho que há uma coisa anterior a essa que é mais importante, que é saber, o mundo regionalizou. O mundo deixou de ser multipolar, deixou de ser um mundo, digamos assim, de um único bloco. E ao regionalizar, o problema da defesa passou a existir em cada um destes blocos. Qual é o problema? O problema é que a Europa estava mal preparada para isso. Como disse o embaixador Francisco Seixas da Costa, de facto, o problema é que nós tínhamos feito o nosso outsourcing da defesa nos Estados Unidos, conceptualmente. Tínhamos feito o outsourcing do supermercado na China e tínhamos feito o outsourcing da energia na Rússia. E, portanto, momentaneamente vimos-nos perante uma situação que é, enquanto a Europa de serviços, a Europa do desenvolvimento, das patentes, que depois, aliás, deixávamos passar para outros países, passámos a ter que reorganizar a nossa estrutura e vamos ter mais dificuldade em reorganizar esta estrutura do que outros países que, em algumas destas pontos, são muito fortes. Agora, há uma coisa que eu julgo que vai ser fundamental, é que tudo o que nós estamos a discutir aqui põe um problema prévio, que é o problema da governação. E há um problema de governação do sistema de defesa, porque a partir do momento que somos uma estrutura regional, se queremos preservar essa estrutura regional ao nível da Europa, enquanto democracia de variadíssimos países, com interesses e opiniões públicas diferentes, naturalmente nós vamos ter que estabelecer um modelo de governação diferente. E esse modelo de governação diferente é importante porque só é bem sucedido se puser em toda a cadeia de valor capacidade de criar competências de defesa. E isso passa por competências de defesa industriais, competências de defesa do ponto de vista de inovação, competências de defesa do ponto de vista de financiamento. No fundo, que com isso se permita que a economia continue a crescer, que o saldo orçamental não se degrade. Sim, quer dizer, mas tudo isso são muitos ses. E a questão que eu procurei dizer é, por trás dos números há um racional e um racional aceitável. Agora, para que ele funcione bem, é preciso que o modelo de governação de todos estes números seja aceitável. E o problema é que a governação até agora tem estado um bocado baseado neste reality show, onde a primeira coisa, repare bem, se nós estamos a caminhar de uma média de 1,9, que era o que se gastava na Europa, para em defesa, para 3,5 num período de tempo, era normal que as pessoas dissessem que havia muito gradualismo. Não houve este tipo de apresentação pública, foi logo, vamos para os 3,5. Portanto, tudo isto está baseado mais no mediatismo dos efeitos, que também tem efeitos dissuasores. Ninguém quer falar, por exemplo, no efeito dissuasor inegável e inevitável que vai ter que ser feito ao nível do nuclear. E, por exemplo, o que tem mantido a dissuasão na Europa tem sido o nuclear. E este nuclear, hoje em dia, é muito mais estruturado entre a Rússia e os Estados Unidos do que as capacidades que existem pequenas na Europa. Portanto, nós estamos a falar de vários elementos centrais mais complexos que até agora têm sido afastados da discussão para nos concentrarmos nesta lógica um bocadinho trampista do modelo. Agora, o que eu quis dizer é que nem os números são totalmente irracionais, ainda que, como são graduais, podem ser ajustados com o tempo. Agora, não nos vamos pensar que estes números, pelo facto de serem racionais, não têm implicações, obviamente, nas outro tipo de alocação de despesas, que naturalmente são completamente diferentes. Até os Estados Unidos já gastam neste momento quase 10% do seu orçamento de despesa
em defesa. Portanto, quer dizer, até o contexto da estrutura do orçamento norte-americano é substancialmente diferente do europeu, porque nós temos outro tipo de despesas onde gastamos muito mais do que os norte-americanos, na saúde, etc., onde estamos a alocar muito mais fundos. Isto tudo põe um problema de governação enorme. E esse problema de governação não está suficientemente endereçado, nem discutido, nem parece ser prioritário. Concorda com este? Não, o que eu acho que a questão da governação é básica, porque nós no passado, nomeadamente em matéria de defesa, vivíamos sob uma implícita governação americana. Os americanos tinham o comando militar da NATO, os europeus forneciam, ou os canadianos nunca aconteceu, forneciam o secretário-geral, e nós vivíamos neste equilíbrio. Se nós amanhã criarmos uma autonomia europeia em matéria de defesa e segurança, aquilo que hoje vemos dentro da Europa de discussão entre quem é quem em termos de decisão, vai-se colocar numa área core daquilo que é a soberania, que é a defesa. E, portanto, nós vamos ter, das duas uma, haverá acordo entre 27 democracias, no caso da União Europeia, e há países da União Europeia que ainda não são NATO, vale a pena dizê-lo, e alguns que eventualmente não o podem ser, como a Áustria, que está na Constituição que não pode ser, mas também a Irlanda, mas também a Chipre. Haverá consenso para delegar e para fazer uma espécie de hierarquia europeia. Nós vemos que dentro da União Europeia o estabelecimento de algumas hierarquias é resistido, e estamos a falar de áreas de natureza económica ou de natureza social. Hoje, passando por uma área tão delicada como é a defesa e segurança, nós vamos ter a capacidade de delegar poder, sei lá, na França, ou numa relação no quadro NATO, entre a França e o Reino Unido, são dois países que têm o nuclear. E como é que a Alemanha se comporta no meio disto tudo? E a Alemanha está habituada a liderar. Está habituada a liderar, mas está habituada também a não ter arma nuclear. E quer dizer, como é que isto vai funcionar? Será que a cobertura franco-britânica relativamente ao nuclear se projeta, como aliás foi anunciado ou foi pré-definido, digamos, nas últimas reuniões? Eu tenho muitas dúvidas relativamente a isso. Eu devo dizer que tenho muito mais dúvidas do que certezas e, portanto, gostaria de estar muito mais seguro em relação a isto. Mas a questão da governação é a questão-chave que aí vem. Porque, particularmente em áreas, nós estamos habituados a partilhar áreas de soberania relativamente laterais. A área da defesa é uma área central, e a partir do momento em que um país mais pequena ou média dimensão dentro da Europa perceba que a tutela sobre um elemento essencial dessa mesma soberania está colocada num poder decisório que esteja a algures em Bruxelas ou qualquer coisa, porque nós até agora dávamos por assento que os americanos podiam tomar conta disto. Não havia sobre isso a mais pequena dúvida. Ninguém dizia, mas no fundo os americanos eram o parceiro maior. E porquê é que os americanos tratam daquela maneira o Canadá? Porque nós nunca falávamos, mas o Canadá era um dos países que estava abaixo do gasto em PIB. 1.3, era dos menores. E porquê é que os Estados Unidos se dão ao luxo e Trump se dá ao luxo de tratar o Canadá da maneira que o trata? Porque percebe que o Canadá era um free rider dos Estados Unidos em matéria de segurança, porque não precisava de fazer nada. Estava ali coberto, basta olhar para o mapa para perceber isso. E portanto, e o Trump, que nestas coisas, volto a dizer, tem a vantagem de ser muito claro, tratou o Canadá e trata o Canadá de uma forma displicente pela falta de respeito que ele tem relativamente a quem não tem poder. E muito bem, agradeço-lhe, Sr. Embaixador Francisco Seixas da Costa, por ter estado connosco neste episódio da Partida de Xadrez, que acaba mais uma vez com as sugestões dos nossos comentadores residentes. Muito bem, eu hoje ia propor um livro, o livro de Samantha Harvey. Samantha Harvey é uma jovem escritora. Ela tem um background académico muito forte, é professora em Bath, na Universidade de Bath, aquela inglesa, de escrita criativa, mas estudou em muitas universidades inglesas e também no Japão, literatura e filosofia. E porquê é que eu trago aqui? Porque o seu quinto romance, que se chama Orbital, ganhou o Booker Prize em 2024, e é um livro muito aclamado pela crítica. É um livro muito interessante. O Booker Prize é, se calhar, a seguir ao Prémio Nobel, o prémio literário mais importante do mundo. E o romance é muito interessante porque se passa na Estação Orbital, na Estação Internacional Espacial,
com 6 cosmonautas, 4 homens e 2 mulheres, diversas nacionalidades, do Japão, da Rússia, dos Estados Unidos, UK e Itália, e é quase uma poesia em prosa, porque é uma reflexão constante. E é muito curioso porque o livro é escrito em 16 capítulos, que são tantas como as órbitas que a estação faz por dia à Terra. E, portanto, o livro tem as reflexões individuais de cada um, as suas angústias, as suas dúvidas, sempre motivadas por avistamentos geográficos de sítios que lhes dão memórias a todos eles. E o livro é muito interessante porque tem constantemente, porque ela tem uma base filosófica muito, muito forte, que é a tensão entre a ciência, porque são todos cientistas, e a religião, e o insólito, e a dúvida de que, relativamente à certeza do passado, à certeza de onde vamos, do Criador, se há ou não há, porque a ciência não explica tudo, mas a religião também não vence o critério de conseguir provar tudo o que afirma. Portanto, é um livro muito interessante, Orbital, de Samantha Harvey, é a minha recomendação da quinzena. E António Ramalho quer falar sobre um festival. É verdade, entramos na época dos festivais e naturalmente eu resolvi trazer um festival, mas trago um festival diferente, que é o Festival ao Largo. É um festival muito conhecido, mas é um festival interessantíssimo pela qual a Ópera de São Carlos, e nós já falámos disso aqui uma vez no programa, se abriu de uma forma muito clara ao público, trouxe a ópera para aquilo que a ópera sempre foi, que foi um espetáculo muito popular, de uma forma gratuita, pela qual as pessoas se sentam em frente do São Carlos, que aliás está em obras, como todos nós sabemos, e podem ouvir, digamos assim, os coros, podem ouvir obras fantásticas e que envolve, digamos assim, um grande esforço, digamos, da Ópera de São Carlos. Este ano, isto dura todo o mês, é completamente gratuito. Eu sou acusado normalmente de propor coisas que depois são caras e que depois não se podem obter. É gratuito, é dedicado a Luís Camões, portanto tem até os madrigais camonianos, eu julgo que aliás já os teve, mas vai ter ainda a Aida, vai ter a Boémia de Puccini, vai ter a Thaís de Massenet, e portanto é uma obra virada ao popular. E depois tem um patrocínio de uns colegas meus do Banco Milênio que tiveram a hombridade durante algum período de ter reavivado a ópera dentro do próprio São Carlos como espetáculo um bocadinho elitista e tiveram esta hombridade depois de o tornar e de o patrocinar como um espetáculo popular, como a ópera sempre foi, digamos assim, ou durante a sua origem sempre foi a Itália, sobretudo, uma forma de a tornar, digamos assim, a música. E, portanto, para sair dos festivais tradicionais que os jovens todos, eu aconselho os jovens a irem ouvir ópera, e ópera em frente do São Carlos, de forma gratuita, na Rua Anchieta, onde tiver a ópera, que é muito, muito interessante, e é um espetáculo que todos os anos se realiza, e portanto, durante todo o mês de julho. Nem vale a pena ver o programa, porque qualquer dia que lá se vai, é ir, terá sempre algum coro, alguma ópera, algum momento musical de grande qualidade. E esta foi a Partida de Xadrez, um podcast que pode ser ouvido no site do Negócios e nas principais plataformas. António Ramalho e Gonçalo Moura Martins voltam daqui a 2 semanas a colocar as peças em cima do tabuleiro.